Como é que está começando o ano de 19 aí? Bênção? Amém? Dá um uhul aí, uhul! Tem que se animar, gente. Vamos nos animar com 2019. Apenas começou. Apenas começou. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida, né? Como Ele nos sustentou esses anos, nos sustentou 2018, Ele vai cuidar de nós. Você crê nisso? Meus irmãos, essa é uma das verdades bíblicas, do cuidado, da providência de Deus que é narrada no livro dos Salmos. A equipe pastoral, orando, decidiu começar esse ano sendo inspirados pelos Salmos. Então nós vamos ter essa série de mensagens, os Salmos, orações de quem confia. Qual é o salmo que deve estar na minha boca, nos meus lábios? Qual é a oração que nós devemos fazer a Deus para que esse ano seja um ano de vitórias, do ponto de vista do que Deus tem para nós? Amém? E eu escolhi um salmo, o Salmo 40. Eu não sei qual é o seu salmo preferido. O meu é o 40. É um dos preferidos. Fala para quem está do seu lado o salmo que você mais gosta aí, o salmo. Pode ser até um pedacinho do versículo daí. Qual que é? Fala aí. Vamos ver se você tem um salmo. Quem tem o 40 aí? Quem tem o 40? Quem está comigo no 40? Aí, 40. Muito bom. Deixa eu ver como é que está em relação ao 40 e o 23. Quem está no 23 aí? Ganhou de lavada o 23. Que legal. Muito bom. Então eu queria ler com os irmãos o Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar. Os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los, anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifícios e ofertas não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto o coração à tua justiça. Falo da tua fidelidade, da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam.
pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram, já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz, norteadora para a nossa vida, para os dias de insegurança e incerteza. O Senhor é a nossa bússola, o Senhor é o nosso norte. Nossa segurança está em Ti, Senhor. Continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os salmos seguem tradições, rituais litúrgicos, cânticos que contam história de pessoas, cânticos que contam a trajetória de um povo. Esses cânticos nos fazem perceber o cuidado de Deus na vida do seu povo. A ação de Deus na vida de Abraão, de Moisés, dos profetas, dos reis. São testemunhos, são histórias que se tornam canções, como uma trilha sonora de um filme. Se você tem um salmo preferido, você também deve ter uma música preferida da sua vida. Quem sabe uma música do seu casamento, uma música que você curte muito na sua família, ou uma música desses dias, desse momento. Os salmos, eles eram uma trilha sonora da história, não só de Israel e do seu povo, mas a história da ação de Deus na vida do seu povo. E o Salmo 40, Davi louva a Deus por coisas espetaculares que Deus fez na sua vida, sua providência. Ele admira a providência de Deus de maneira absolutamente marcante, de como Deus lhe preserva a vida. E ele começa o salmo com uma expressão muito interessante, muito forte, sobre esperar confiantemente. Eu coloquei toda a minha esperança. Em outras versões a palavra é esperei com paciência. Esperei com paciência. As línguas originais no hebraico dá uma ideia de uma tríplice declaração. Esperei, esperei e esperei com paciência no Senhor. Para dar ideia do quanto essa espera trazia seus ensinamentos, trazia lições maravilhosas. Mas nós não gostamos de esperar. Falar em esperar para a gente para a nossa geração e para a geração pós-moderna, a gente não quer esperar nada. A gente não está satisfeito com os planos de internet,
oferecidos no mercado. A gente não está satisfeito com as velocidades dos nossos aparelhos eletrônicos. A gente quer sempre mais e o melhor. Agora a gente quer fibra ótica, porque isso diz que vai solucionar o problema da humanidade. A gente não quer esperar. Esperar traz desconforto, dá uma sensação de atraso, de cansaço. Ninguém tem paciência para esperar. Eu me pergunto e pergunto a você: você tem uma razão boa para esperar, um motivo muito bom? Quem sabe a conversão de um filho? Quem sabe a conversão do seu esposo, da sua esposa? Alguém da sua família que precisa ser resgatado? Quem sabe a cura de uma enfermidade? Qual um bom motivo que faria você esperar e esperar o tempo que fosse preciso? Você deve ter alguma coisa que está te fazendo esperar agora. Talvez há anos você tenha passado ano após ano e você não vê uma solução de um problema ou uma bênção que você tanto espera. Você virou a página do calendário agora de 18 para 19 e aquela situação ainda está pendente. Talvez uma rescisão, talvez a expectativa de uma decisão de um juiz sobre os seus negócios, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida financeira. Quem sabe você está na expectativa ainda. Qual um bom motivo que faria você esperar com paciência? Como é que nós temos passado o tempo de espera? Qual tem sido a nossa prática, o nosso estilo de vida na espera? Eu queria então falar nessa noite sobre a bênção da espera. A bênção da espera. Talvez de uma maneira antagônica, de uma maneira contrária. Eu quero desafiar a gente a olhar para este salmo e ver como Deus pode nos abençoar e nos abençoa através da espera. A bênção da espera nos ensina a adoração a Deus, nos ensina a adorar a Deus. Vejam que Davi, ele está passando uma circunstância relatada aqui dos versículos de 1 a 10, de uma grande libertação. Deus o tirou de um tremendal de lama, de um poço sujo, fétido, aonde ele não conseguia sair sozinho. E há uma intervenção de Deus que vai lá e o tira de lá. Eu esperei com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou, o Senhor ouviu o meu clamor, o meu grito de socorro. Tirou os meus pés de uma lama que eu deslizava e não conseguia sair desse buraco. E firmou os meus pés aonde? Numa rocha firme. E o que ele fez ainda? Ele colocou nos meus lábios o quê? Um novo cântico. Um novo cântico. Veja aí no versículo 4. Desculpa, versículo 13. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso. Os povos e as nações vão testemunhar disso. A grande pergunta que temos é se no tempo da espera você tem produzido um cântico de louvor. Ou você tem produzido um cântico da murmuração, da reclamação. Eu queria que você pudesse se lembrar da última crise que você teve, da última dificuldade, ou grande dificuldade que você passou. Você lembra? Está fresquinho aí? Ou está ainda por aí, né? Qual é o cântico que você pode cantar a respeito dessa dificuldade? Qual é o cântico?
O interessante é que a bênção da espera para Davi não gera um cântico nele, mas Deus é quem coloca na sua boca um cântico. Isso é diferente, meus irmãos. Você talvez pode aqui produzir um cântico, falar das maravilhas do Senhor, falar das grandezas do Senhor, falar do que Deus tem feito na sua vida, na sua história, na sua família, dos milagres que Deus tem feito. Outra coisa completamente diferente é você cantar uma música que Deus colocou aonde? Na sua boca. Isso é diferente. Porque não tem a ver com a sua percepção, a sua capacidade de produzir uma boa declaração, uma boa poesia sobre Deus. Nós temos músicas lindíssimas, nós cantamos aqui músicas lindas. Tu és fiel, que poesia, que coisa mais linda. Mas a questão é, qual é a música, maestro? Qual é a música que Deus quer ouvir? Qual é a música que Deus vai colocar na sua boca? Qual é o cântico que Deus vai ser louvado? Meus irmãos, nós temos muita confusão com essa questão da adoração. Porque a gente acha que a adoração tem que ter a ver com os nossos gostos pessoais. Tem gente que gosta de música assim, desse outro jeito. Tem gente que gosta de hino. Tem gente que faz classificação entre hino e música. Tem gente que é perfeccionista, gosta de determinadas declarações, de formas poéticas, belíssimas. A questão não está no que você gosta, no que você percebe, nem naquilo que você tem conhecimento. A questão da adoração é que não é para você. Não é para te alegrar ou para satisfazer, ou para ser de acordo com aquilo que você gosta. Porque louvor não é para você, o louvor é para Deus. A pergunta deveria ser: qual é a música que Deus quer ouvir? Quais são os sons que Deus ouve? Então, quando eu leio o que o salmista diz, ele me pôs nos lábios um novo cântico. Davi aprendeu a cantar a música que Deus quer ouvir. E a minha pergunta para você é: na sua última crise, na sua última luta, provação, qual foi a música que brotou? Qual foi a canção que brotou? Algumas pessoas não conseguem nem produzir um cântico e nem ouvir o cântico que Deus quer que elas cantem. Sabe por quê? Porque na espera eles são atribulados. Existem pessoas que não têm paciência e adoecem na espera. A espera, com ira, com raiva, ela adoece. Ela deixa a gente amargo, endurecido. A espera impaciente é como alguém que está olhando o celular toda hora esperando a resposta de alguém. Ou esperando que alguém curta a sua última declaração do Facebook ou do Instagram, ou das fotos que você publicou. E aí você necessita, de maneira desesperadora, ver quem é que está comentando isso aí, que você está esperando e querendo olhar no celular. Essa espera impaciente adoece. A espera de um ansioso para chegar num lugar. E ele está tão desesperado que ele não consegue perceber as belezas do caminho, sabe? Ele não consegue perceber o que Deus está fazendo na caminhada. Porque ele está tão ansioso e neurótico para chegar naquele lugar, para atingir as suas metas, os seus objetivos, para ter as suas conquistas profissionais, para vencer, para ganhar. E ele não percebe a caminhada.
Ele não percebe as pessoas que estão do lado. É um trator, passa por cima de tudo e de todos, mas vai atingir seu objetivo. A espera tem os seus perigos. E eu pergunto a você, nas suas últimas lutas, você ergueu uma canção de louvor dada pelo Senhor? Ou você cantou a canção da amargura, da reclamação e quem sabe do atraso de Deus? Meus irmãos, há uma expressão muito importante aqui no versículo 6, diz assim: sacrifícios e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Às vezes nós queremos oferecer a Deus e dar a Deus coisas que Ele não está pedindo. Deus não quer que você produza coisas para Ele. Deus está nos dizendo no versículo 6, sacrifícios e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. A expressão abrir ouvidos aqui no hebraico significa uma argola que é colocada aqui, ó, na orelha, que era uma marca dos escravos. Colocava-se um pino aqui, um brinco na orelha para dizer: esse escravo é meu. Eu devo, como escravo, obediência àquele senhor que colocou esse brinco. Ele abriu os meus ouvidos. Isso também tem o sentido literal de destampar os ouvidos, para que a gente compreenda que a obediência ao Senhor é melhor do que o nosso sacrifício, a nossa oferta, ou aquilo que você acha que pode dar, ou pode cantar, ou pode produzir. Meus irmãos, a obediência com afeto é a alegria do nosso Deus. Deus se alegra com isso. Isto vale muito mais daquilo que nós podemos fazer diante dele. Por isso a espera. Por isso a bênção da espera nos ensina a adorar a Deus verdadeiramente. Uma segunda lição da bênção da espera é que a bênção da espera nos ensina a ter firmeza na palavra. A bênção da espera nos ensina a ter firmeza na palavra. Muitos de nós, diante das crises agudas, nos esquecemos das promessas de Deus. A gente está tão focado naquilo que nós queremos receber e não percebemos o quanto deixamos de lado, desprezamos as promessas do Senhor. Olha aí na sua Bíblia o versículo 7 do Salmo 40. Olha só a perspectiva de um rei. Davi, o rei de Israel, escreve assim, versículo 7. Vamos ler juntos? Vamos lá, todo mundo junto? Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. O rei, o povo, os seus filhos, nós não deveríamos nos esquecer da palavra estabelecida sobre nós e sobre o nosso futuro. Está escrito ao meu respeito, está escrito a seu respeito. No livro estava escrito sobre Davi.
Você sabe o que estava escrito sobre Davi? Você sabe quais eram as promessas sobre a vida de Davi? Do tronco de Davi, da raiz de Jessé, o seu pai, eu vou separar o meu ungido. Era uma promessa. Diante de irmãos belos, fortes, bem capazes, Deus usa o mais fraco, o mais frágil, o que não tinha nenhum conhecimento bélico, nem estava preparado para guerrear, porque Deus tinha uma promessa. Lá em Deuteronômio 17, de 14 a 20, há declarações dizendo assim: do cetro do Senhor reinará para sempre. Deuteronômio capítulo 17, lá diz obrigações dos reis. Olha, os reis não devem voltar para o Egito. Os reis não devem se preocupar em multiplicar o número de cavalos. É tão interessante que lá em Deuteronômio, livro que nós conhecemos ter sido escrito por quem? Por Moisés, já estava falando da possibilidade de Israel ter um rei. Isso me cheira a profecia de que Israel ia ter que escolher um rei e qual era o procedimento que esse rei deveria ter. Mas eu quero dizer para vocês que vem antes de Moisés, sabe por quê? No livro do Gênesis, abre aí o Gênesis 49, Gênesis 49, olha só a declaração que a palavra de Deus faz sobre Davi. Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se apartará de Judá. Da onde vem Davi? Nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Do tronco de Jessé, da raiz de Davi, quem veio para reinar para sempre? Jesus, em Gênesis. Vamos lá em 1 Samuel. Olha só o que diz 1 Samuel a respeito de Davi, capítulo 7. Vamos ler os versículos 15 e 16. 15 e 16. 1 Samuel 7, 15 e 16. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. Desculpa, 2 Samuel. Eu falei 1 Samuel? Falei errado. E li errado. 2 Samuel. Capítulo 7. Versículo 16, 15 e 16. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. E o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a quem? A Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Meus irmãos, a bênção da espera gera firmeza na palavra. Você não pode esquecer as promessas que Deus tem para você. Por que Davi estava desesperado? Por que ele temia a morte? Porque os inimigos estavam sufocando ele. Mas mesmo diante da perseguição dos inimigos, ele devia saber que o trono de Davi não foi estabelecido pelo poder bélico, pela capacidade humana que Davi tinha de ser o homem que mais guerreou, que mais ganhou batalhas em todo Israel. Mas foi Deus quem o estabeleceu como rei. E Deus tinha promessas do seu reinado e ele haveria de cumprir as suas promessas. Portanto, o seu povo, eu e você,
não podemos nos esquecer das promessas que Deus tem para nós. O tempo da espera, se você está esperando alguma coisa, é para que você tenha firmeza na palavra. Para que você se lembre das promessas que Deus tem para você. Eu lembro da história de Abraão, que é um exemplo negativo. Deus havia feito 3 promessas a Abraão. A primeira, de que ele seria pai de muitas nações. Mas como se eles já eram idosos e não tinham filhos? Sabe o que Abraão fez? Tentou dar um jeitinho. Dormiu com a empregada. E não esperou o filho da promessa, que era com Sara. Que o nome do filho da promessa era Isaque. Ele quis dar uma ajudinha para Deus. Esqueceu das promessas do Senhor. Segunda promessa, Deus disse assim para eles: olha, vocês vão herdar uma terra que emana leite e mel. Terra maravilhosa. Sabe o que aconteceu com Abraão? Depois que ele recebeu essa palavra, ele viveu em tendas para o resto da sua vida. Viveu como nômade. Depois de ter ouvido essa promessa. Sabe quando aconteceu? 400 anos depois. 400 anos depois. Israel toma posse de Canaã. E depois se estabelece um lugar onde o povo de Israel pôde chamar de seu, de terra sua. Às vezes as promessas de Deus serão para alcançar outras gerações. E eu e você precisamos nos dar conta disso. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja percebendo, mesmo que não há sinais de que as coisas vão acontecer do jeito que você espera, continue confiando em Deus e nas suas promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Lucas 1:27, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos falar isso juntos? Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga para quem está do seu lado: creia nas promessas do Senhor. Creia, creia, não desanime. Meus irmãos, existiam muitas coisas que faziam com que Davi pudesse desanimar. Nós lemos aqui no Salmo 40 que ele estava com um sentimento de desfalecer a própria vida. Senhor, apressa-te em socorrer-me, vem rápido, Senhor, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ele identifica 2 problemas que ele tem. Primeiro problema é uma crise interna. Olhem só o versículo 12 do Salmo 40. O versículo 12 do Salmo 40. Ele diz que as minhas iniquidades me cobriram, são maiores do que os cabelos da minha cabeça. Os meus pecados são muitos. Olha, talvez muitas coisas estão empacadas na minha vida ou na sua vida por causa de iniquidades e pecados que ainda não foram confessados. E sabe o que Davi faz diante disso? Ele grita socorro. Há uma declaração a respeito de Davi que diz assim: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Eu prefiro ser julgado por Deus do que ser julgado pelos homens. Porque os homens são maus, são perversos, não perdoam, são maldosos. Mas Deus é cheio de graça e é perdoador. Davi sabia disso. Salmo 32 diz lá: confessei o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei o meu pecado.
O Senhor me lavou. Salmo 51, compadece de mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Lava-me com isopo e ficarei completamente limpo. Davi sabe que Deus perdoa os nossos pecados. E por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. O homem e a mulher segundo o coração de Deus não são aqueles que não pecam, porque não existe ninguém que não peque. É isso que Davi nos ensina. Davi é o homem segundo o coração de Deus porque tem uma vida de confissão, uma vida limpa diante de Deus. Deus é perdoador e por meio da graça de Jesus Cristo, Ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há nada, pecado ou culpa que Deus não possa perdoar, meu irmão. E Ele quer te renovar. Você quer entrar em 2019 transformado? Confesse o seu pecado. Busca o perdão de Deus e o Senhor vai te perdoar. É garantido na palavra dEle. É promessa dEle. E o que Ele promete, Ele cumpre. Amém, irmãos? Isso é evangelho, gente. Isso é graça. Mas tem gente que acha que pode fazer algum sacrifício para poder pagar alguma coisa. E eu lhes apresento o evangelho da graça, do Cristo que perdoa. Há um segundo problema em Davi, ele tinha crises externas, problemas com as pessoas. Tinha um monte de gente querendo matar Davi, o rei. Ele tinha sido um mau pai, péssimo pai. Permitiu lá que acontecesse um incesto na sua família, não tomou providência nenhuma. O filho dele pediu uma audiência com ele. Sabe quanto tempo ele demorou para poder escutar o filho que estava reclamando que o outro irmão tinha pegado a irmã? Ele demorou 1 ano para atender esse menino. 1 ano. Não impediu uma tragédia. O irmão perseguiu o outro até a morte e o matou. A Bíblia diz que Davi não pôde construir o templo. Sabe por quê? Porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Matou muita gente. Muita gente. Davi traiu o seu melhor guarda, adulterando com a esposa do seu capitão. Esse homem é chamado na Bíblia do homem segundo o coração de Deus. Esse homem é chamado nas Escrituras do homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era um homem que confessava o seu pecado e Deus conhecia a integridade e a pureza do seu coração. Mas muitas pessoas queriam matá-lo. Sabe o que Davi faz diante das perseguições e de pessoas querendo matá-lo? Ele entrega para Deus e diz: Senhor, toma conta desses daí que querem me fazer o mal. Senhor, está nas tuas mãos os que zombam de mim. Que eles sejam confundidos, que eles sejam desbaratados, que eles se percam nos planos deles para me pegarem. Que eles sejam alcançados pelo Senhor. E quanto a gente gasta de energia, às vezes, querendo nos proteger, meus irmãos. Querendo se proteger disso ou daquilo ou daquela pessoa. Às vezes até planejamos um mal, ou se alguém vier me atacar, eu já estou preparado. Quanta energia você gasta, você se ocupa. Quantas vezes você ficou pensando o que ia falar para aquela pessoa, se viesse falar com você, ou se acontecesse aquela situação, ou com alguém da sua família.
a língua já estava afiada, já estava pronto para desferir um golpe. Quanta energia você gasta pensando em fazer alguma coisa com seus inimigos? Davi nos ensina: Senhor, eles estão nas suas mãos. O Senhor é o justo juiz, cuida deles. Ah, meus irmãos, a bênção da espera faz a gente entender o que A.W. Tozer escreveu no seu livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual. Um dos votos é: nunca se defenda. Nunca se defenda. Você está se achando injustiçado? Ou você crê no justo juiz, ou você vai ter que fazer justiça com as próprias mãos. Amém, meu irmão? Mas pode falar amém animado. Vai desistir dessa vingança em nome de Jesus. Amém, gente? É para desistir disso. Em nome de Jesus. Deixa Deus cuidar disso. Ele é o justo juiz. A bênção da espera nos faz entregar esses inimigos nas mãos de Deus. Deus não rejeita os seus filhos, Ele os ama de maneira incondicional, porque Ele tem uma aliança estabelecida na cruz, por meio de Cristo. Não é por mim ou por você. É apesar de mim, apesar de você. Deus te conhece, Deus me conhece. Ele mantém a aliança com a gente por causa de Cristo. Cristo já pagou o preço. Porque se fosse por causa de você ou da sua fidelidade, todos nós estaríamos destruídos. Então, pela graça de Deus, é que somos salvos. Isto não vem de nós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É graça, é graça. A bênção da espera nos ensina a ter firmeza na palavra. E por fim, eu queria terminar com essa última bênção da espera. A bênção da espera nos ensina a depender de Deus, a ter dependência divina. Eu e você precisamos entrar em 2019 com esta consciência de dependência divina. Davi termina o salmo dizendo assim, ó, versículo 13 a 17. Senhor, apressa-te em socorrer-me. Como é que está aí na sua Bíblia, versículo 13? Como é que começa aí? Fala bem alto. Agrada-te, Senhor, em quê? Em livrar-me. Esse bloquinho aí, do 13 ao 17, é um bloco que aparece em outros lugares. Os salmos têm essas características, são repetições litúrgicas. Por exemplo, do versículo 4 em diante, começa uma oração de lamento. Mas do versículo 13 em diante, até o versículo 17, ele começa um ritual de memória, que era uma parte de uma música cantada em outros salmos. É como se fosse um coro, que a gente repete 2 vezes aquele coro de uma música. E aí ele repetia. Olha lá o Salmo 70, dá uma olhada na sua Bíblia aí, o Salmo 70, versículos de 1 a 5. O que diz lá no Salmo 70? Livra-me, ó Deus, apressa-te em ajudar-me. É a mesma declaração que a gente leu no versículo 13. Lá no versículo 17 diz lá, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Olha aí o versículo 5 do Salmo 70. Vamos falar juntos?
Sou pobre e necessitado. Então, se você for olhar todos esses versículos, eles se repetem. Eles se repetem no 36, eles se repetem no capítulo 9. No capítulo 9, versículo 18, usa essa declaração: eu sou pobre e necessitado. Essa é uma declaração muito comum no Antigo Testamento para se referir a pessoas incapazes. E que os juristas, as instituições de juízo em Israel deveriam ter uma atenção especial para tais pessoas. Pobres, viúvas, crianças, estrangeiros, deveriam ter um olhar especial para essas pessoas. Pobre e necessitado não poderia ser tratado de qualquer jeito. Agora, essa declaração na boca do rei, de um dos mais ricos e poderosos da história de Israel, parece que não combina. Outra coisa que não combina: alguém que julgava as situações e circunstâncias, se colocar agora como pobre e necessitado, não combina nem um pouquinho. Davi era juiz de várias causas. Ele que decidia as coisas. E ele fala para Deus: Deus, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Meus irmãos, há uma beleza aqui de dependência divina, mesmo sendo rei, mesmo sendo um jurista, mesmo podendo decidir entre sim ou não, entre o certo ou errado, ele se coloca na dependência de Deus, porque ele sabe que Deus é um Deus de toda providência e que cuida dele. Deus não rejeita um pobre como Davi. Ele está numa situação de perseguição de homens poderosos, mas Deus olha para o seu servo e cuida dele. E ele expressa assim: tu és o meu auxílio, tu és o meu socorro, tu és o meu libertador. São duas declarações como se elas viessem satisfazer o pobre e o necessitado. Você que é pobre e necessitado, saiba que Deus é o seu auxílio e que Deus é o seu libertador. Ele cuida de mim e cuida de você. Existem muitas histórias na Bíblia que falam do poder de Deus no tempo de Deus. Ana e Eucana iam ao templo e Ana se curvava diante do Senhor, pedindo: Senhor, dá-me um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ao Senhor. E o profeta Eli olhou para aquela mulher orando. E todos os anos eles subiam ao templo e ela fazia esse tipo de oração. Até que um dia o Senhor a visitou e cumpriu a sua promessa. E nasceu Samuel, um dos juízes de Israel, homem temente ao Senhor. Eu me lembro do cântico de Maria. Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Em ti são cumpridas as promessas do Messias. Eis que dará luz e conceberá a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. E ela ergue um cântico de louvor ao Senhor, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque tem feito coisas maravilhosas.
Grande é o Senhor. O Magnificar é o cântico de Maria. Eu me lembro da história de Mônica, a mãe de Agostinho. Agostinho é um dos pais da igreja, bispo em Hipona. Ele era um moço, um jovem devasso, voltado às orgias, fora da vontade de Deus. O seu pai também tinha um mau comportamento. E Mônica, sua mãe, orava incessantemente por anos pela conversão de Agostinho. Quase no final da sua vida, ela recebe a notícia que Agostinho havia se convertido, se tornado um dos maiores teólogos de todos os tempos. Poucos meses depois da sua conversão, sua mãe veio a falecer. E algumas frases de Mônica, ou Santa Mônica, como no catolicismo é conhecida, diz assim: tudo pode ser mudado através da oração. Por isso os salmos são a oração de quem confia. Por isso eu e você temos o privilégio, a bênção da espera. Talvez algumas bênçãos você não verá, mas a sua geração vai colher. Talvez alguns dos seus antepassados não viram a bênção de você estar aqui sentado nessa igreja ouvindo o Evangelho. Mas eu e você somos frutos de gente que orou com confiança. E eu queria convidar você a um tempo de oração, eu queria convidar o louvor, que nós cantássemos essa canção que fala do amor a Jesus. Te amo, Jesus, e não há outro Deus como o Senhor. Quem sabe eu e você nessa noite estamos na expectativa, numa espera, e às vezes temos endurecido o coração. Não temos gerado um cântico novo. Não temos nos firmado na palavra. E não temos vivido na dependência de Deus. Talvez você está esperando o plano do novo governo resolver a sua vida. Meus irmãos, não tenham expectativa nisso. Não ponham o coração nisso. Não fiquem esperando dos juízes, de pessoas, decisões a seu respeito. Seja pobre e necessitado, porque Deus cuida de você. Ele é o justo juiz. Amém, meu irmão? Não se preocupe com os inimigos. Deixe Deus tomar conta deles. Não gaste energia com isso. Abra a sua boca agora e receba o cântico que Deus vai colocar aí nos seus lábios. A música que Deus vai colocar na sua boca.